Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar início aí ao curso de Cálculo 1, beleza? A nossa primeira aula, aula 1, eu vou falar um pouco sobre a história do cálculo e suas aplicações. Qualquer dúvida, pessoal, críticas, sugestões, podem mandar mensagens para o e-mail que está aí na tela. Siga a nossa página no Instagram e, importante, você entrar no nosso canal no YouTube, tá? Faça seu cadastro lá, porque atualizações dessa disciplina, materiais complementares, listas de exercícios, eu vou deixar lá. Então, para você se manter atualizado, faça sua inscrição no canal, beleza? Vamos lá? Bom, eu vou falar um pouco sobre a história do cálculo de forma bem breve. Vou definir essa história em 3 grandes estágios. Um estágio inicial na Grécia Antiga, com Arquimedes, que ficou caracterizado o método da exaustão. Um estágio intermediário, com Newton e Leibniz, que foram os precursores no uso de limites. E um estágio final de formalismo nos conceitos, em que as maiores referências foram Cauchy e D'Alembert. Vamos falar um pouco sobre cada um desses 3 estágios. Esse estágio inicial, né, que o maior destaque aí foi Arquimedes, na Grécia Antiga, ficou caracterizado pelo método da exaustão. O que é o método da exaustão, né? Você vai ver que é uma ideia intuitiva inicial de limites. O método da exaustão consiste em você calcular áreas de figuras planas por meio da inscrição de polígonos regulares nessa figura plana. Então, no meu exemplo aqui, o que eu trago para vocês, imagine que a gente queira calcular a área dessa circunferência. Então eu escrevi nela alguns polígonos regulares, triângulo, quadrado, um hexágono, depois um decágono, um pentadecágono. Repara que, à medida que eu aumento o número de lados do polígono, a área que cobre essa superfície fica cada vez maior, né? Então, eu posso aproximar a área de um polígono bem grande, por exemplo, o icoságono. A área desse icoságono será bem próxima da área de circunferência. Quanto maior com o número de lados um polígono que eu inscrever nessa circunferência, mais próximo eu vou trabalhar essa área perfeita da circunferência, beleza? Bom, eu vou precisar de algumas ideias que são importantes vocês acompanharem comigo para o cálculo dessa circunferência. Eu vou chamar de A o comprimento da circunferência delimitado por 2 vértices consecutivos do polígono inscrito a ela. Tá? Vou chamar de L o lado desse polígono e vou chamar de AP o apótema, que é o segmento de reta que une o centro do polígono a um ponto médio de um de seus lados. E por fim, o raio. Tá? Uma ideia intuitiva bastante interessante, fácil de perceber, é que à medida que o N cresce, a medida do apótema se aproxima do raio da circunferência. Visualmente você consegue perceber isso, né? Veja que no triângulo, o apótema é bem menor do que o raio. Já no icoságono, você quase não consegue perceber a diferença de um para o outro. Outra ideia importante a ser considerada é que, à medida que o N cresce, o lado do polígono se aproxima muito do tamanho do arco que a gente definiu. São 2 ideias bastante importantes para serem consideradas, intuitivas, mas acho que são bem perceptíveis, beleza? Vamos trabalhar um pouco em cima desse icoságono. O icoságono é um polígono de 20 lados, portanto, eu tenho 20 triângulos isósceles ali, né? Bom, isso significa que a área da circunferência pode ser aproximada, né, por 20 vezes a área daquele triângulo, em que a base dele é L, a altura é o apótema, mas a gente já disse que
À medida que o n cresce, esse apótema pode ser tratado como a medida do raio. No lugar do apótema, vou colocar o raio, dividido por 2, a área de um triângulo. À medida que o n cresce, se eu tiver um polígono de n lados, né, essa área da circunferência, então, vai ser n, que faz o papel do 20, né, r vezes, a gente já viu que com n grande, o tamanho do lado desse polígono é bem próximo do tamanho do arco, então eu posso substituir L por A, dividido por 2. O que significa N vezes RA sobre 2? O RA sobre 2 repetido N vezes, né? Isso significa que eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais a 2. Então basta eu somar esses numeradores. Eu vou colocar o R em evidência, e aí perceba que, como na soma dos numeradores, A mais A mais A são as somas desses pequenos arcos em torno de toda a circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência 2πr. Simplificando 2, eu chego que a área da circunferência se aproxima de πr ao quadrado. Ou seja, repare que aqui vem uma primeira ideia intuitiva de limite, né? O que Arquimedes quis mostrar é que o limite da área, quando n tende a infinito, tende a ser πr ao quadrado. Ok? Bom, um segundo estágio caracterizado por ter sido os percussores no uso de expressões que depois se concretizariam no cálculo, que é o uso de limites, derivadas e integrais. Newton e Leibniz, que foram os grandes expoentes desses trabalhos, né? Então, há até uma disputa pela paternidade do cálculo envolvendo esses dois matemáticos, né? Porém, Newton nem concorda muito com essa ideia, já que ele afirma e conseguiu provar que ele iniciou os trabalhos primeiro estudando o cálculo. Porém, ainda que pese os dois terem estudado simultaneamente o cálculo, Leibniz publicou o seu livro primeiro, logo depois dos seus estudos, em 1673. Já Newton, ele tinha receio da crítica por parte dos colegas sobre suas descobertas. Então, só depois da sua morte é que ele veio a publicar o trabalho. Então, apesar dos seus estudos serem datados de 1671, a publicação do livro de Newton veio só em 1736, né? Diferente do que aconteceu com Leibniz, certo? Esses trabalhos falavam expressões, ideias que iam ser o cálculo, porém não traziam com eles o rigor matemático, o formalismo que os acadêmicos exigiam na época, né? E aí foi por meio de Cauchy e d'Alembert que esse rigor, esse algebrismo apareceu dentro do cálculo. Era necessário que os teoremas, algumas propriedades fossem provadas para que o cálculo ganhasse credibilidade. E foi isso que aconteceu, em especial com Cauchy, que conseguiu a demonstração de muitos teoremas que ali estão. Essas ferramentas se consolidaram, né? Limites, derivadas e integrais. E aí ficou pronta, o cálculo ganha força para o seu uso, né? Bom, então pessoal, essas ferramentas do cálculo, limites, derivadas, integrais, obviamente que são importantíssimas para qualquer engenheiro, né? Porém, mais importante do que dominar essas técnicas, é importante que você saiba usá-las, saber quando, como usá-las, onde usá-las, né?
É muito frustrante para nós, professores, como um aluno da engenharia sabe fazer qualquer tipo de limite, sabe derivar, sabe integrar, mas não sabe usar essas técnicas no dia a dia enquanto engenheiro. Tá? Então, por isso que o nosso curso de cálculo tem um viés para esse lado de aplicação. Tá? A gente quer que você compreenda uma situação, um problema, por meio de um modelo matemático e possa extrair informações desse modelo. Essas informações só serão extraídas com essas ferramentas do cálculo. Né? Então a gente não pode aprender as ferramentas do cálculo para não usá-las. Né? A gente tem que fazer o uso para ganhar informações. Onde que pode ser usado o cálculo? Né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos das aplicações do cálculo no nosso dia a dia, tá? Em algumas áreas. Então, por exemplo, na biologia, no estudo de populações, né, taxa de natalidade, crescimento demográfico, esse exemplo mostra um estudo de populações humanas, mas obviamente você pode trabalhar com a população de bactérias, né? E aí seria o estudo de colônias de bactérias, um estudo importante na indústria farmacêutica por meio de químicos, né? Você pode fazer o uso dessas ferramentas também no estudo do decaimento radioativo do carbono 14, no estudo de fósseis e alimentar a área da história. Né? Você pode, por exemplo, usá-lo na mecânica clássica, né? No lançamento de projéteis, calcular o alcance máximo do objeto, a altura máxima do objeto. São exemplos clássicos de derivada. Tá? Na economia, né, na otimização das empresas, é muito comum que as empresas procurem o número de unidades que devem ser produzidas para que se obtenha o lucro máximo. Vocês vão ver que é um exemplo tradicional de derivadas essa ideia. Tá? Na geografia, por que não, né? No estudo geofísico do solo, se você conseguir modelar, por exemplo, as vibrações desse solo, você consegue extrair informações ali do risco iminente de um rompimento de uma barragem, por exemplo. Tá? Então, além de trazer as aplicações do cálculo nessas áreas específicas, eu quis trazer também um pouco das aplicações nas engenharias, em especial as nossas aqui do IFMG. Então, na engenharia de computação, por exemplo, eu penso na elaboração de algoritmos mais limpos, mais rápidos, mais eficazes. Quanto mais você conhece as ferramentas do cálculo, mais você consegue usá-las a seu favor e construir um algoritmo para algum estudo de objeto de pesquisa. Né? Na engenharia de produção, né, nos exemplos clássicos aí de curva de demanda e oferta e a busca constante aí pelo ponto de equilíbrio, também é uma aplicação clássica de derivadas. Tá? Na engenharia de alimentos, no estudo de redimensionamento de embalagens, né, será que com a mesma quantidade de alimento, mantendo a quantidade de alimento, você consegue uma embalagem menor, né, minimizando o custo para a empresa e o impacto que isso provoca dentro da empresa? São perguntas importantes que a gente deve se fazer. Bom, pessoal, são diversas as aplicações do cálculo no nosso cotidiano. Tentei elucidar aqui algumas para vocês. Espero tê-los provocado, motivado a fazer esse curso com bastante ênfase. Estou aberto a qualquer tipo de dúvida. Podem enviar para aqueles canais que eu coloquei no início, tá? E desejo a vocês bons estudos e nos vemos na próxima aula, beleza? Um grande abraço, valeu!